Ei, riqueza! A lua está crescente no céu. E aí, na sua vida, o que está crescendo? O que você está nutrindo, alimentando e que você vai ver se desenvolver nessa semana? Vem entender comigo, esse é o História do Céu. Eu sou Camila Olivetti e a gente vai falar então dessa lua crescente em Escorpião, que acontece nessa lunação de Câncer, uma lunação que está falando das emoções, né? Da gente encerrar alguns ciclos, inclusive com o passado, com a família, coisas que estavam na nossa história que já não servem mais. E a lua crescente em Escorpião vem com esse gostinho de lua minguante. Então aqui é para manter, para deixar crescer a liberação, é para deixar crescer o encerramento das coisas. Parece meio paradoxal, né? Mas é exatamente isso que a gente vai alimentar nesta semana: o desapego. Porque é uma lua crescente em Escorpião, e o Escorpião fala dessa energia da morte, de deixar as coisas irem embora, de encerrar os ciclos. E nós estamos nessa lunação de Câncer, que aconteceu dia 17 de julho, e que teve uma oposição com Plutão, que é regente de Escorpião. Plutão é a consciência que nos ensina a impermanência da vida, a ciclicidade da vida, dos acontecimentos, que para as coisas novas virem, as velhas têm que ir embora, né? Que para um fruto nascer, a semente tem que morrer. Então, é esse momento de renovação com essa lua crescente. Então, é exatamente isso que a gente vai alimentar: a renovação, o desapego, o desenvolvimento de novos padrões, de padrões renovados. Legal? Então, vem comigo. Essa semana de lua crescente, então, vai do dia 25 de julho até o dia 1º de agosto. Então, nessa última quinzena de julho, nós começamos com a lua nova, nesse momento de começar a perceber quais são esses padrões, que história é essa, o que afeta a gente. Para você entender melhor a lunação de Câncer, volta aqui no meu YouTube, tem o vídeo, eu vou tentar deixar aqui para vocês, né? O vídeo que fala da lunação de Câncer, para vocês entenderem o que permeia os próximos 28 dias. E a fase crescente, então, vem como um desenrolar, um desdobrar destas energias. E nessa fase crescente, além da lua estar em Escorpião, que é essa energia transformadora que eu tô falando para vocês, né, de morte, de encerramento, eles também, né, tanto o Sol quanto a Lua, estão de novo fazendo aspecto com o Plutão. Lá na Lua Nova, o aspecto foi de oposição, foi de uma tensão, foi o que eu disse para vocês, né? Então, é o momento de poder equilibrar, mas se forçar era um cabo de guerra que podia se romper. Agora, é uma quadratura, é um aspecto mais tenso, mais dificultoso, ele forma, né, um quadrado no céu. E assim, quadrado não roda, né? Quadrado não gira. Então, por isso que é mais difícil de passar. Aqui, então, tá marcado uma semana de crescimento através do desafio, através de você superar alguns obstáculos. E esse Plutão tá em Capricórnio, tá retrógrado, tá dizendo aqui que a gente vai precisar ter maturidade, que a gente vai precisar entender quais são os limites, aprender a colocar limites, né? Aprender a encerrar esses ciclos que já deram, que já não tem mais para onde te levar, legal? Então, essa energia que tanto o Sol, que está em Leão, e a Lua, que está em Escorpião, estão fazendo essa tensão, esse desafio com o Plutão. Além dessas energias de Escorpião, Plutão, a gente ainda tem um outro ponto chamado cauda do dragão, que está ali em conjunção com a Lua, né? Ela também está com a cauda do dragão, ou o nodo lunar sul, também está em Escorpião, e ele é um ponto de aprisionamento, ele mostra ali aonde que a gente ainda tem o rabo preso, por isso que chama cauda do dragão, né? E é mais um
uma pontuação ali, mais uma dica do céu, falando, um holofote, na verdade, dando indícios pra gente de que tem coisas a serem encerradas, a padrões dos quais a gente está aprisionado e que nós precisamos nos libertar, porque é ali que está travando. Os famosos bloqueios, né? No vídeo da Lua Nova eu falei da âncora, né? Esse Plutão sinalizando que para o seu barco ir para o mar, para o seu barco, para você poder velejar nas águas da vida, fluir nelas, você vai ter que içar essa âncora, né? Além de hastear as velas, você tem que tirar a âncora, os grilhões do pé, todas as amarrações que você fez ali, de padrões do passado, de padrões inclusive da família. Pode ter gente cortando laço com familiares, sim. Pode ter gente se mudando do local onde nasceu, saindo de casa, saindo da cidade, sim. Pode ter gente mudando de visão sobre alguns valores que a família vem repetindo e para você não faz mais sentido, ou coisas que lhe eram, comportamentos que lhe eram familiares, emoções que eram recorrentes e que já não mais condiz com o estado de consciência que você tem hoje, porque o Sol está em Leão, o Sol está iluminando a nossa essência, o nosso brilho, a nossa alegria, a nossa criatividade. A gente está em busca de realização, a gente está em busca de estar em evidência, de ter prazer, alegria, diversão na vida. E aqui está dizendo que ainda tem coisa que está magoando, como diz o Clóvis de Barros Filhos, apequenando a nossa existência. Então é momento de você cortar, né? Tirar essas ervas daninhas para você se agigantar, para que você possa ser todo o potencial que você tem para ser nessa vida. É isso que essa lua crescente Escorpião tá pedindo pra gente. Então aqui, ó, o que vai crescer? Vai crescer a necessidade da gente cortar comportamentos tóxicos, nocivos, sentimentos principalmente, porque a lunação é em Câncer, signo de água, que rege as emoções, a lua crescente em Escorpião, uma água parada, então tá precisando, talvez essa água parada tá servindo para que o lodo, a sujeira baixe, decante. Então é um momento de lua crescente, de movimento, mas é um movimento estratégico, é um olhar ali de investigação, de olhar através de sentimentos meio turvos, coisas meio que estão no oculto, que não estão tão claras. Então vai ser uma lua crescente, meio minguante, por conta de um mergulho nestas profundezas, né? A gente vai ter que olhar um pouco mais a fundo o que é que tá tirando a nossa alegria, o que é que tá sendo nocivo, que não tá deixando a gente ir pro palco da vida, que não tá deixando a gente brilhar. Então é um momento onde, mas pode ser uma semana, onde nós tenhamos algumas crises emocionais, legal? Falo crises emocionais por conta da alunação de Câncer. Estamos num ano regido por Câncer. É um momento importante do ano, porque é a hierarquia, a consciência que está regendo o ano, que está na sua alunação. Então é um momento muito potente, de cura, inclusive. Foi o que eu falei lá na lua nova, né? É uma alunação de cura. Então esses 28 dias são muito potentes. Então é um momento para limpar sentimentos cristalizados, enraizados, enrijecidos, né? O escorpião é uma água fixa, então essa água parada, a água parada apodrece. Então, ou você usa essa água parada para deixar o lodo decantar e você poder ter clareza do que está ali, ou então você vai ter que filtrar. E o Marte, que é regente também de escorpião, ele tá em Virgem, ele tá ajudando a gente a fazer esse filtro. Então, vai ter um olhar ali analítico, investigativo, de aprofundamento, para que a gente possa separar o joio do trigo. Isso tá legal, vai ficar mais explícito na lua cheia, que é na semana seguinte, onde a gente vai poder fazer isso com responsabilidade. Então, usa essa lua crescente para você ir dando os passos em direção, não queira resultados agora, mas usa essa lua crescente para você ir analisando, porque o resultado mesmo que vai
te deixar ter uma atitude concreta, vai ser na semana que vem, na lua cheia, no dia 1º de agosto, legal? Então vai usando aí. Quais são as mágoas? Quais são os ressentimentos que você guarda? Você tem ciúmes, você tem apego, você tá desconfiado, sabe? Remoendo alguma coisa. Vai observando, vai só ali vendo. Poxa, isso aqui eu preciso me libertar, isso aqui ainda dói. Feridas muito profundas, né? Crises emocionais, aquelas coisas que doem na alma, vão ficar mais evidentes essa semana, exatamente para a gente poder curar. Então, a quadratura com o Plutão ajuda a gente a se libertar, né, a ter uma cura mesmo, uma transmutação das energias, a partir da gente entender quais são os nossos limites, entender qual que é a nossa responsabilidade, ter um trabalho aí de amadurecimento para ser feito. E o nódo lunar, né, a cauda do dragão, está ajudando a gente a se libertar das feridas que nos aprisionam e encerrar os ciclos. Tudo isso através da gente observar, inclusive, quais são as nossas resistências. Às vezes esses bloqueios é só um medo ou uma resistência mesmo de ir adiante. Qual é o medo do sucesso, né? Sol em Leão, o medo de brilhar, o medo de ficar em evidência. O que tá ali por trás disso, né? De você se sentir reconhecido, sabe? Aquilo que a gente mais quer é aquilo que a gente mais teme. E às vezes o pessoal chama de autossabotagem, né? Eu não gosto muito dessa palavra, eu acho que é impossível a gente se autossabotar, mas até porque nós estamos num caminho de aprendizado, ninguém acorda e fala assim, hoje eu vou fazer tudo errado, né? Hoje eu vou me sabotar, eu vou desistir das coisas que eu quero, ninguém faz isso de propósito, então é muito difícil a gente se auto-sabotar. Mas eu entendo, compreendo que tem ali bloqueios, mecanismos de defesa, e aí na psicanálise a gente enxerga dessa forma, né? Nos quais, se mantendo naquela posição, você tem ganhos secundários. Então observe essa semana quais são os ganhos secundários com até alguns bloqueios que te impedem de ir para o brilho, que te impedem de ir para a sua autenticidade, que minam a sua autoconfiança, legal? Você não está se auto-sabotando porque você se odeia e acha que você não presta e acha que você não vai dar certo, não. Às vezes é o contrário. E se eu der certo? E se eu fizer sucesso? E se eu superar a minha família? Né? E se eu fizer diferente e o resultado for melhor, o que vai acontecer? A tal da lealdade sistêmica. Então tem muita coisa aí por baixo dos panos. É legal a gente observar nesta semana de lua crescente. E aí, para ajudar a gente, a lua aí durante a semana faz um aspecto favorável com a Vênus, né? A lua está passando aí pelo signo de Escorpião, e aí ela vai fazer esse aspecto com a Vênus, que também está em Leão. Então aqui ela está pedindo, ajudando a gente a fazer escolhas melhores a partir do que a gente investigou, a partir daquilo que a gente foi atrás, olhou o que é tabu, o que precisa ser encerrado, e a partir daí a Vênus está ali ajudando a gente a fazer escolhas mais compatíveis com o que a gente quer como crescimento pessoal. E a Lua também faz um aspecto com o Saturno, um aspecto muito positivo de crescimento emocional, de autorresponsabilidade, né? Então, em vez de autossabotagem, autorresponsabilidade. O que eu estou deixando de fazer? Por que eu estou negligenciando algumas coisas, alguns sonhos meus, algumas vontades minhas? E aí você poder ter essa maturidade. E Mercúrio chega juntinho de Vênus, né? Então Mercúrio entrou em Leão essa semana. A Vênus está em Leão retrógrada. Lá no vídeo da Lua Nova eu também falo melhor sobre esse movimento dela. Vai lá, não perde. Mas essa Vênus retrógrada ajudando a gente a revisar o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me agrada, o que me desagrada, para fazer escolhas mais harmoniosas, para eu poder valorizar o que de fato para mim é importante. E o Mercúrio, que é a mente mais voltada para uma criatividade, uma mente mais buscando mais brilho, mais eu. Então, para que a gente possa, então, de fato, reconhecer
até intelectualmente o que é valoroso pra gente, para poder jogar fora o que não é, né? Que essa lua crescente em Escorpião tá pedindo para que a gente faça. Bom, amores, ufa, vai ser uma lua crescente ali potente, profunda, intensa, alquímica. Aproveite para fazer a sua bruxaria aí dentro de você, fora, né, com todos os recursos que você tem para você poder manifestar a sua essência de verdade, aquele ego bem estruturado, né? Aqui essa semana tá falando pra gente se livrar de birras, de sensações assim que de ego ferido, sabe? De orgulho mal usado. Então é um momento aí de reconhecer o teu valor, de lidar com algumas inseguranças e poder ir com brilho para a vida, para a gente poder chegar então, né? Depois da lua cheia, lua minguante, na alunação de Leão, que vai ser ali em agosto, e aí a gente está preparado para o palco da vida. Então bora lá, essa semana de lua crescente, se você gostou, dá joinha, dá like, compartilha, ajuda o meu canal a crescer e também não perde as lives de astrologia e tarô que a gente faz lá no Instagram. Eu, o Anderson, a Lígia Mara Daniel, né? Camila.olivete no Instagram. E aí a gente traz o borogodó do tarô junto com a astrologia e vocês veem que, ó, revelações e conselhos, direcionamentos assim assertivos, certeiros para você. Então, vem, mergulha nesse mundo e vem se curar com a gente. Uma linda lua crescente para você.